Fala galera, simuladozinho de eletromagnetismo, né, da nossa aula. Gente, uma coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, tá? Primeiro, deixa o like, né? Se inscreve aí se você não é inscrito no canal, compartilha com os amigos. Se por acaso você caiu aqui da China, né, e você ainda não faz parte do nossa isolada, fala comigo nesse número e garante teu lugar. Então vamos nós. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, tá? Presta atenção todo mundo. Esse simulado era muito mais fácil ter feito de trás para frente do que de frente para trás. Então era muito mais fácil ter começado na 10, gente. Procura as questões fáceis na hora da prova. Procura as fáceis, procura as fáceis, procura as fáceis. Não sai fazendo aleatório não. Procura as fáceis, gente. Aí você vem aqui, ó. Questão número 10. Você vem que um aquecedor é construído para funcionar a 220 volts, fornecer uma potência de 4.400. Se o comprimento da resistência for reduzido à metade, com relação à potência, considerando a corrente que vai circular, é correto afirmar o quê? Gente, diminuir o comprimento, você vai diminuir a resistência. Diminuir a resistência, você aumenta a corrente e aumenta o quê? A potência. A alternativa que mostrou isso foi a letra B. Professor, eu não sei nada disso. Já sabe, né? Se não sabe nada disso, assista a aula novamente. Não faz parte, fala nesse número. Vamos nós. Pessoal, questão número 9, ele quer saber a DDP do circuito. Quer saber a DDP do circuito? O que eu quero que você perceba é o seguinte, ó. Aqui a resistência é 2, está passando 2 amperes. Aqui a resistência é o dobro, então está passando a metade da corrente. Está passando metade, está passando 1 ampere. Se aqui está passando 2, né, para baixo, e aqui está vindo 1 ampere para o lado, 2 para baixo, 1 ampere para o lado, é porque ao todo está vindo quantos amperes? Está vindo 3 amperes. Filho, então a corrente do circuito é 3 amperes. A DDP é a resistência equivalente do circuito vezes a corrente do circuito. Quanto é que vale a resistência equivalente? Vamos calcular? Vai ficar, ó, 1 sobre 3 mais 4 vezes 2 sobre 4 mais 2, que eles estão em paralelo, mais 1 sobre 3, que está em série com essa galera. A resistência equivalente ela será igual a 1 sobre 3. Gente, 4 vezes 2 dá 8. 4 mais 2 dá 6. Mais 1 sobre 3. Eu posso simplificar, não posso? Resistência equivalente ela será igual 1 sobre 3 mais, gente, 8 sobre 6, divide por 2, né? Fica 4 sobre 3. Mais 1 sobre 3. Aí, gente, soma, né? 1 mais 4, 5. 1 mais 5 mais 1, 6. Repete o denominador. 6 sobre 3 é igual a 2. Então, gente, quanto é a DDP? Resistência equivalente que é 2, vezes a corrente que é 3, vai dar 6 volts. Letra D. A 8, gente, a 8, tá? Corrente que passa aqui, ela vai se dividir e 2 e 2. Por que a corrente se divide igualmente? Porque os resistores são iguais, ó. Esse aqui dá 3, ali é 3, os resistores são iguais, então passa a mesma corrente. Então, ó, a corrente se dividiu, então A2 brilha igual a 3. Sendo que A1 passou a corrente cheia. E A4 também passa a corrente cheia. Então, A1 brilha igual a 4, que brilham mais do que A2 e A3. Qual alternativa mostrou isso? Letra B. Vamos para 7. 7 falou o seguinte, tá? Dois campos, um elétrico e outro magnético, antiparalelos, coexistem em certa região do espaço. Uma partícula eletricamente carregada é liberada a partir do repouso em um ponto qualquer dessa região. Gente, foi liberada no repouso, a tendência é ela ficar lá, ou ela vai ficar parada, ou ela vai entrar no movimento no máximo retilíneo, inicialmente falando, tá? Não tem nenhuma força atuando sobre ela, então ela fica no movimento retilíneo, tá bom? Questão 6, vale ressaltar que isso aqui cai muito na Famene, tá? Famene, Facene, cai muito. Vamos nós aqui, questão número 6. Gente, a 6, ó, que é uma maravilhosa essa questão, muito boa, tem uma pegadinha muito boa nela. Tá vindo pra cá, se tá vindo pra cá, bicho, ó, lei de Lenz, né, tá vindo pra cá, quando a gente ficar junto tem o quê? Tem briga, né, então aqui gera norte, tem briga, então aqui gera norte, tranquilo? Filho, pensa comigo, aqui, ó, o sul tá indo pra lá, né, tá separando, então aqui tem que gerar o quê? Aqui tem que gerar norte, que dá uma saudade, né, então aqui gera norte. Vale ressaltar o quê, filho? Vale ressaltar que ele está perguntando em relação ao observador. Gente, uma espira tem 2 lados. Principalmente o que está falando das espiras. Então, espiras tem 2 lados, tranquilo? Perceba o seguinte. Esse lado norte que você está vendo na espira 1, está virado para lá. É o lado de lá. Então, o lado de cá, que é o lado do observador, é o outro lado da espira, que é o quê? Sul. Porque vale ressaltar, pessoal, que todo ímã, toda espira, qualquer coisa magnética tem 2 polos.
Então tem um polo norte que está do lado de lá, do lado do observador está o polo o quê? Está o polo sul. E o polo sul do lado do observador tem um sentido o quê? Tem um sentido horário. Vale ressaltar que aqui é a mesma coisa, ó. Aqui tem um norte do lado de cá, vai ter um sul do lado de lá. Só que o lado que está para o observador é o lado norte. E o lado norte tem um sentido o quê? Anti-horário. Tranquilo? E aí, gente, ó, você vai ter aí na aspira 1, sentido sul para o observador, né? Sentido horário. Na aspira 2, anti-horário. Letra C. Questão difícil, tá? Questão difícil, questão pegadinha. Que inclusive na sala de aula mesmo a gente não falou tanto, assim, não ressaltou tanto os dois lados da espira, né? A gente só falava do lado principal, assim, do lado que estava em relação ao ímã. Mas nesse caso é em relação ao observador. Perceba que a 5 vai ser a mesma coisa, tá? Ó. A 5 ele fala assim, pô, cara, como é que vai estar essas variantes, né? 3 variantes, mas a gente quer que esteja do mesmo jeito dessa figura. Pensa comigo, que aqui tá aproximando, não tá vindo sul pra cá, então eu quero que afaste, né? Quando a gente ia ficar junto, tem quem tem briga. Então aqui eu vou gerar sul. Sul do lado direito, eu vou ter o que do lado esquerdo? Eu vou ter o norte do lado esquerdo, certo? Sul do lado direito, eu vou ter o que do lado esquerdo? Eu vou ter o norte do lado esquerdo. Então eu vou procurar esse exemplo aqui nas figuras, nas alternativas. Vamos analisar aqui, tá? Ó. Gente, aqui eu tenho um sul com norte, esse cara está se aproximando. Se ele está se aproximando, o que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele se afaste. Se eu quero que ele se afaste, o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar um norte nele aqui, para ver se ele se afasta do lado esquerdo, e um sul do lado direito. É o que a questão quer que faça? Um sul do lado direito e um norte do lado esquerdo? É o que a questão quer que ele faça. Sul do lado direito, norte do lado esquerdo. Então até aqui está verdadeiro. Vamos para a próxima. Esse outro aqui, esse bicho está se afastando. Se ele está se afastando, eu quero que ele aproxime. Então eu vou gerar um sul aqui, pedindo que ele aproxime. E aí se eu tenho um sul do lado direito, né, eu vou ter um norte do lado esquerdo. É do jeito que a questão quer? É do jeito que a questão quer, tá verdadeiro. Vamos analisar esse terceiro. Esse cara está se aproximando, mas assim, se está se aproximando, ó, quando a gente ia ficar junto, então aqui tem briga. Então aqui eu vou gerar sul. Se eu estou gerando sul aqui, é porque do outro lado vai ser o quê? Vai ser norte. Norte do lado direito, sul do lado esquerdo. É o que eu quero? Não é o que eu quero. Então alternativas corretas, 1 e 2. Perceba a importância de observar os lados, tá? Questão 4, no circuito da figura abaixo, todas as fontes de tensão são ideais de 10 volts e todos os resistores são de 4 ohms. Quando a chave C for fechada, a potência dissipada no resistor R, nesse cara aqui, será de quanto? Gente, todos os resistores são iguais, né? São de 4 ohms. 4 ohms, 4. Esse cara aqui é 4 também, esse cara aqui é 4 também. Resistência equivalente do circuito, quanto é que vai ser? O cara vai ser 4, mais, aqui ó, resistores iguais, fica 4 sobre 2, mais 4. Então aqui vai ficar 4 mais 2 mais 4. Resistência equivalente do circuito vai dar 10. Por quê, professor? Porque aqui, gente, é tudo o mesmo fio, ó. Tudo o mesmo fio, tudo o mesmo fio. Série, soma com esse cara que está em paralelo. São iguais. Então, se é iguais ao valor do resistor dividido pelo número de resistores. Aí você divide 4 por 2, já dá 2. Né? A resistência equivalente aqui é 10. E aí, gente, ó, tu tem fontes de tensão de 10 volts. Professor, é porque tem 3 fontes de tensão. Eu fiquei doidinho. Fique não, meu filho. Ó, corrente está nesse perfil aqui, ó. Ela ganha 10 aqui, ela ganha 10 aqui. E o que é que ela faz aqui? Ela gasta 10 volts, porque aqui ela é um receptor. Do maior para o menor, ela é um receptor, tranquilo? Então ela gerou 20 e gastou 10. Sobrou quanto? Sobrou 10 volts para os resistores. Sobrou 10 volts para os resistores. Você vai calcular como sendo resistência equivalente vezes I. Calcula como sendo resistência equivalente, que é 10 vezes I. Vai descobrir a corrente como sendo 1 ampere. Pode fazer isso? Pode. E aí? E aí você vai calcular a potência, né? Ele quer saber a potência no resistor R. Cara, potência é R vezes I ao quadrado. Esse resistor R é 4. A corrente é 1. 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1 dá 4 watts. Tranquilo? Letra D. Tem outro jeito de resolver? Tem. Você pode fazer a potência como sendo I vezes U. Né? Só que você vai ter que descobrir que aqui gasta 4 volts. Tá? Então, outra opção. Questão 3. Gente, aqui tu tem um ímã aproximando, então o que é que tu tá gerando aqui na bobina? Tá gerando lá do norte, né? Quando a gente ia ficar junto, tem o que? Tem briga, então aqui é um lado norte. Gente, norte gera uma corrente no sentido do que? Anti-horário. Então, anti-horário. Anti-horário. Anti-horário, gente, tá indo de onde? Tá indo de A para B, não é isso? Então, vamos lá. A corrente elétrica R só existe se o ímã estiver acelerando. Falso, né, pessoal? Por que falso? Porque o ímã não precisa estar acelerando, gente. Ele precisa estar se movimentando. Ele pode estar acelerando, ele pode estar desacelerando, que vai continuar existindo corrente elétrica. Desde que ele esteja em quê? Desde que ele esteja em movimento. O importante é o movimento
para que a gente tenha corrente elétrica aí em R, tá bom? 2. A corrente elétrica flui de A para B quando o ímã se move para a esquerda. Gente, se o ímã se move para a esquerda, eu vou gerar um norte aqui para poder se afastar. E aí corre no sentido anti-horário, realmente passa de A para B. A corrente elétrica em R é máxima quando o ímã estiver completamente inserido na bobina. Falso demais, gente. Se o ímã estiver completamente inserido, gente, na bobina, ele vai parar de se movimentar, ele vai ficar parado, não vai acontecer nada. Para o ímã ter corrente elétrica máxima, ele tem que estar se movimentando muito, tem que estar tendo muita variação de velocidade, tem que estar com muita variação de movimento. Então, a alternativa correta é a 2. Questão 2. Considere o circuito resistivo representado na figura abaixo. R1 é igual a R3, eles valem 2, ele vale 2 e R2 vale 1. Show de bola, show de bola. A corrente elétrica I em R2 é de quanto, gente? Vale ressaltar para vocês aqui o seguinte, a primeira coisa é descobrir a resistência equivalente. Vamos lá descobrir a resistência equivalente. 2 mais 2 vezes 1 sobre 2 mais 1. 2 mais 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3. Gente, 2 é a mesma coisa que 6 sobre 3. Mesma coisa, tá? 6 sobre 3 dá 2, então pode substituir. Mais 2 sobre 3. 6 mais 2, 8. Isso aqui vai dar 8 sobre 3. Pessoal, U é igual a resistência equivalente vezes a corrente. 24 volts é igual a resistência equivalente 8 sobre 3 vezes a corrente. Essa corrente ela vai dar 9 amperes. Tranquilo todo mundo? 9 amperes. O que eu quero que você perceba é o seguinte, tá? Quero que você perceba o seguinte. Esse é o maior resistor que a corrente tem. Eu vou dizer que aqui vai passar X de corrente. Resistência 2. Pensa comigo, isso aqui a resistência é a metade. Tem que passar quanto X de corrente? Tem que passar o dobro. Tem que passar 2X de corrente. Isso quer dizer que veio quanto de corrente? Veio 9 amperes de corrente, não foi? Professor, foi mesmo. Veio 9 amperes de corrente que ela precisou se dividir, passando 2x dela para cima e passando x dela para baixo. 2x mais x vai dar a corrente toda, né? Vai dar 9. Então 9 vai ser 2x mais x, que é 3x. Esse x vai dar 3 amperes. Só que a gente quer saber em cima, né? Em cima é 2x, 2 vezes 3 vai dar 6 amperes. Letra C. Questão número 1, última questão. A questão falou o seguinte, tá? Tem aqui uma fonte, né? Tem aqui ó, o valor do resistor R, e a corrente que vai passar. Ele perguntou qual o valor de volts, qual o valor RI desse cara aqui. Vale ressaltar o seguinte, ó, a corrente, a DDP total que você tem do circuito, que você vai gerar do circuito, você vai ter que gastar em duas etapas. Você vai gastar uma DDP junto ao resistor R1 e o outro resistor R vai gastar a outra parte da DDP, tranquilo? Por que é que eu estou falando isso? Para você poder pensar um pouco. Mas você deve pensar um pouco. A primeira situação, esse cara aqui vai gastar um pouco, tipo 1 volt, 2 volts, enfim, vai gastar uma parte. Esse outro cara vai gastar outra parte. Foi que a questão disse o seguinte, cara, ó, quando esse cara vale 2,5, esse cara aqui, vai passar uma corrente 4. E aí, gente, 2,5 vezes 4 dá quanto? Dá 10 volts. Esse cara vai gastar 10 volts. Então, ó, na primeira situação, tô na última já. Tá bom. Primeira situação. A DDP total que a gente vai gerar, que eu não sei quanto vai ser a DDP que vai gastar em RI, que eu também não sei quanto vale, mas a DDP que vai gastar em R. Quanto é que vai gastar em R? 10 volts. Como é que eu sei que vai gastar 10 volts? Meu filho, porque ó, U é igual a R vezes I. U de R, a resistência é R vezes a corrente que passa por ele, 2,5 vezes 4. Ainda te digo mais, tá? Ainda do 1, ó. A DDP total ela vai ser igual. Como é que calcula a DDP? R vezes I. Então, ó, vai ficar RI, que eu não sei quanto vale, vezes a corrente que vai passar. Qual é a corrente, gente? 4, porque a corrente 4 é a corrente do circuito. Então vai ficar RI vezes 4 mais 10. Primeira situação, tá? Segunda situação, mesma coisa. A DDP total é a DDP que vai gastar o resistor RI mais a DDP que vai gastar o resistor R. Só que agora, gente, é outra situação, ó. Resistor R é 3,5, a corrente vai ser 3. Isso aqui vai dar, gente, 10,5 volts. Então, nessa segunda situação, o resistor R vai gastar 10,5 volts. Tranquilidade todo mundo? 10,5 volts. E aí o que eu vou falar para você é o seguinte, tá? Você vai vir aqui, meu querido, e vai dizer, ó, a DDP total, ela vai ser igual a DDP de RI. Quanto é a DDP de RI? Posso dizer que vai ser o valor de RI vezes a corrente. Quanto é a corrente, gente? Agora a corrente vai ser 3 mais 10,5 volts. Pessoal,
Percebe que DDP total é igual a isso, DDP total é igual a isso? O que é que eu posso fazer? Eu posso igualar, né? Posso igualar porque eles vão ser a mesma coisa. Então DDP total é igual a DDP total. Vai ficar RI vezes 4. Posso até resolver isso, né, gente? RI vezes 4 é 4RI, né? Vai ficar 4RI mais 10. Que será igual 3 vezes RI, 3RI mais 10,5. Por quê? Porque a gente fez a DDP total igual a DDP total, a mesma coisa, tá? Mesma coisa. A gente só substituiu. Então aqui vai ficar, poderia substituir, poderia ter feito soma, poderia fazer várias coisas, tá? Então vamos lá, esse 3 que está aqui passa para o outro lado subtraindo, 4 menos 3, 1RI. Esse 10 está aqui, passa para o outro lado subtraindo, 10,5 menos 10, 0,5. Né? Se é resistência, a gente está falando de ohms. Aí, gente, ficou fácil, né? Tem 0,5 ohms. Aqui, vamos botar na primeira situação, tinha 2,5, vai ter 3 de resistência ao todo. Tinha uma corrente de 4, 3 vezes 4, 12. Não, professor, não queria ir não, queria colocar aqui, ó. Os resistores vão somar, né? Os resistores vão somar. Então aqui 0,5 com 3,5 de resistência. 0,5 com 3,5 é ter 4 de resistência. A corrente agora era 3, ó. A corrente agora era 3. Aí tem que colocar, ó, 4 vezes 3. A resistência vezes a corrente ia dar quanto? 12 do mesmo jeito. Resposta letra B. Show de bola? Valeu, galera!